Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência Reverendíssima, nosso metropolita, queridos irmãos no santo sacerdócio, queridos irmãos na fé, queridos filhos espirituais. Tudo o que lemos hoje no trecho, nesse pequeno trecho do Santo Evangelho que se nos apresenta, tem a ver com nossas escolhas pessoais. Eu já venho faz um tempo falando sobre isso nas minhas homilias, porque temos uma tendência natural de achar que tudo é externo. É o demônio que me faz pensar assim, é o demônio que me faz agir assim. Mas nós não pensamos que o demônio está ali não nos fazendo fazer, e sim insuflando nossa mente para que façamos, mas seguimos colocando a culpa no demônio, porque é muito mais fácil para nós culpar terceiros, é próprio do ser humano, do que culpar-nos a nós mesmos. E sabe por quê? Porque eu só faço o insuflado, o instigado pelo demônio quando concordo com aquilo, porque senão não seria um pecado meu, seria o pecado do demônio. Mas o pecado é meu, e sabem por quê? Porque eu concordo, são escolhas. Eu escolhi fazer o que ele me insuflou a fazer. Assim como Eva tinha carta branca no paraíso para recusar aquela oferta maligna e não o fez. Aquilo foi o quê? O pecado do demônio? Não, o pecado foi de Eva e de Adão. Por quê? Porque eles escolheram o caminho a trilhar. São escolhas pessoais e como pensamos nossas vidas. A maneira com que pensamos nossas vidas faz-nos refletir e atuar. O que analisamos aqui é uma condição muito própria da psique humana, aturdida por uma condição de individualismo. Condição essa que nos impõe o pecado de Adão, sim, que cria um transtorno em nossa harmonia interna de convivência partilhada e compartilhada com o resto da humanidade. Na condição qual? Na condição de irmãos criados por Deus e filhos de um único Pai. E achamos muito estranho quando numa família 2 ou 3 ou 4 irmãos não se dão. Puxa, ele não fala com o irmão dele, que coisa feia, né? Olha, estão brigando por causa da herança da família. Que família desregrada, desnaturada. E nós o que fazemos? Fazemos muito pior do que eles. Quando não aceitamos uma convivência pacífica, duradoura, harmônica, propícia com nossos irmãos. Somos egoístas, somos egocêntricos, somos centralizadores, orgulhosos, gananciosos.
e não aceitamos compartilhar com os demais numa suposição lógica de irmandade, a qual deveria ser o pensamento deste homem citado no Evangelho, já que o texto diz ter uma condição econômica privilegiada. Ele não era um sem-teto que ganhou muito dinheiro de repente e tem medo de perdê-lo. Ao contrário, o que diz o texto? Diz o texto que ele era um homem rico e por aí só lhe bastaria o que a vida lhe deu através dos seus esforços. Isso eu não entro no mérito, mas não, ele não parou por aí, ele não ficou nisso, ele não bastou com isso. Ajudar com a fartura de seus bens a outros menos privilegiados, dando-lhes um pouco daquilo que ele recebeu em abundância e que seguramente não lhe faria falta alguma, pois já era rico, diz o texto, e muito possuía, sendo que o que havia colhido sequer era para suprir suas necessidades, mas apenas guardar, para sentir o prazer de possuir, de ter, sem no mínimo pensar que sua condição lhe permitia economicamente dispor parte destes ganhos. O que naquela época era essencial para o sustento daquela população mais pobre, mais carente de seus funcionários, assim como é hoje. Não há escusa. 2000 anos atrás e hoje, c'est la même chose. Nada mudou porque a ganância não mudou. Nada mudou porque o egoísmo não mudou. Fomos catequizados, fomos batizados e a nossa condição continua a mesma. E pensamos orgulhosos, batendo no peito, que somos cristãos, ortodoxos. Qual é a nossa atitude para com o nosso próximo? Até num bom dia poderemos dizer-nos cristãos. Ou é aquele bom dia forçado, porque eu sou obrigado a olhar ao próximo, sem, no entanto, recebê-lo em meu coração. O que pensava este homem? Guardava descansa, come, bebe, festeja. Isso meu irmão pode fazer? Ele pode comer? Ele descansa. Descansa aquele que está sobre minha guarda? Qual é a condição que ele pode beber? Qual é a condição que lhe faz festejar? Num individualismo absoluto, e eu diria absurdo e até doentio, somos doentes individuais,
porque nos afastamos da graça de Deus, do seu carinho, do seu convívio, da sua oração, do seu apreço. Sem mostrar empatia nenhuma pela condição dos menos privilegiados. Ninguém diz, nem ao menos o Santo Evangelho, as Escrituras todas, que não podemos ou não devemos possuir bens. O que sim é condenado pelas Escrituras e por nossa condição de filhos de Deus e irmãos por criação, é justamente ter desordenadamente e em tal abundância que a parcela de meu irmão não seja partilhada. Eu não falo de um pagão, que muitas vezes tem mais consciência do que nós. Eu falo daquele que bate no peito e se diz cristão batizado, frequenta a fé, frequenta o culto, escuta a palavra de Deus, se não diária, semanalmente. Que eu só descanse, que eu só coma, que eu só beba e que eu só festeje. Insensato, tolo, insano. Isso é o que diz o Senhor no Santo Evangelho de hoje. Não percebeis que estáis indo ao inferno com isso? Sem a empatia do cosmos, sem a empatia para com os irmãos, sem o sofrimento e compaixão, sem partilha não pode haver verdadeira harmonia e paz interior, pois isso acarreta um desequilíbrio emocional, condicionando-nos a sermos egoístas e servo dos nossos bens, mesquinhos e afastando-nos da empatia tão necessária para podermos alcançar paz e equilíbrio em nossos corações. Cristo é nossa paz. Não diz isso São Paulo na carta de hoje? Haveis lido logo no seu início. Ele que de dois fez um só povo, derrubando o muro da separação e inimizade em sua própria carne. Somos, prossegue o apóstolo divino São Paulo, concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Família tem pai, mãe, irmãos. Até os santos compartilharam tudo o que tinham e compartilharam a graça de ser santos. O que pensam serem os milagres, vocês? Eu vou aparecer, então eu sou santo, eu quero aparecer, então vou fazer um milagre. Eles faziam milagre por egoísmo, por orgulho. Não, eles faziam milagres para compartilhar a graça que Deus lhes deu em abundância.
Esses são santos, os verdadeiros santos. Não é aquele que por trás de uma manta, um véu de santidade, mostra-se santo, mas na realidade cultiva em seu coração a discórdia e o menosprezo do outro, porque não é igual a ele, não pensa como ele, não vive como ele. Família de Deus, e é em Cristo que todo é edificado, e é um edifício harmônico disposto, se um cresce até formar um templo santo no Senhor. Se é assim, atuemos sempre como membros desta família, para assim nos tornarmos morada de Deus no Espírito Divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.